Quarto volume da obra: O poder magnético do Faraó. Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo. Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda reflorescem até hoje como relíquias daquelas eras primitivas de seu reinado de encanto. Era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. O faraó brilhou com o seu grande dom magnético, despontado pelos segredos dos bichos. Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de hoje. Eram feitas de peles de bichos. E Faraó, como era grande sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era pelo e pele de bichos daquele tempo. Se a vestimenta era de pelo, fazia-a com pedaços de pelo de cada bicho. Se era de pele, a mesma coisa. E se era de pena, também a mesma coisa. Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua preocupação era somente o estudo da natureza, e pela duração ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas. Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes prodígios. Os prodígios foram de formas tais que a natureza acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando origem à existência do que hoje se chama deserto de Saara. Saara ficou sendo uma espécie de lugar amaldiçoado, improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porque, sendo de longínquas recordações, supõe às novas gerações que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu foi um grande terremoto. É por isso que de quando em quando costumam encontrar ali esqueletos de bichos monstros enterrados, e as novas gerações passam a conhecer a existência longínqua dos mastodontes que ninguém atualmente tem conhecimento. Por tudo isso ter acontecido, é que costumam dizer erroneamente que o mundo já se acabou em água. É que nos outros tempos não havia condução, não se cogitava de andarem descobrindo terras para que tivessem contatos com outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados, viviam todos de per si. Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos outros, e assim ninguém sabia de outras existências, e foi por isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se locomoverem, é que vieram a descobrir o deserto de Saara, que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade. Então, este primitivo faraó, sendo de uma grande força magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis e absurdas de tanta maldade entre eles, que para que tudo isso não se propagasse entre outros povos, com o tempo a própria natureza revoltou-se contra os seus habitantes. Apareceram mais tarde diversos faraós nas mesmas condições, com as mesmas influências do encanto, existindo até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar nessas cavernas onde eles foram sepultados. Esses faraós atraíam com suas influências mais as influências de outros faraós que já não tinham tanta força quanto o primitivo, mas que a si mesmo produziam o mal, como toda e qualquer força magnética que só produz o mal. Muitos se enganam, pensam que a força magnética produz o bem.
Se a força magnética produzisse o bem, todos estariam bem, porque todos são produtos da força magnética, pois são produtos da matéria. A força magnética produz a matéria. É por isso que o ser humano é sofredor, é mau, é um ser material. Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força magnética tornam-se uns bichos em figuras de gente. A força magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e coriscos, e vejam os estrondos e os estampidos quando caem na terra. São produtos de quê? Da força magnética. Se os viventes não fossem feitos pela força magnética, seriam eternos, mas, por serem produtos dessa força magnética, é que aparentam tudo serem, e verdadeiramente nada são. Estão aí aparentando que têm vida, mas, por ser a vida feita pelo magnetismo, de uma hora para outra desaparecem, perdem a vida. É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo misterioso. Ninguém pode alcançar seu fim, por ser a própria vida produto do magnetismo. E por isso, um produto inferior nunca pôde dar solução do superior. Então vivem aí alimentando o magnetismo com seres materiais, que são tudo aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do magnetismo, a vida seria tudo e não nada. Tudo que é magnetismo é aparente. Por isso, aparentam que são senhores da vida e verdadeiramente não são, pois de uma hora para outra perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres terrestres, tudo isso é produto da força magnética. São seres maus e nada são. Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns pelos outros. O que é o Sol? É um aspirador magnético. A Lua, da mesma forma. As estrelas, idem. Tudo formação magnética. E por isso, estão sempre em fogo. O que queima é bom? Não. O que queima é mau. E, portanto, foi um aspirador magnético que deu a aspiração a outros magnéticos, que estão sob o seu domínio. A Lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece fria, mas não é fria. É fogo, queima, chamando-se então carbono superior, que é do Sol. O carbono, sendo de uma formação carbonizada, perde a influência da brasa, do fogo, mas queima igual a fogo. Perdeu a sua ação vermelha de brasa, de fogo. Tornou-se escura, mas embora diferente, com o mesmo queimor. Então, muitos falam em magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram o fim. É um estudo sem fim. Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam eternos, mas, por serem gerados da força magnética, é que vivem aparentemente até não poderem mais. Muitos, por não terem conhecimento da natureza, nem de si mesmo, falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem saberem que os seus formatos de humanos são feitos de magnetismo, por ser a força toda magnética e elétrica. O frio mata por ser a força magnética do carbono. Por isso, a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da apuração da formação do Sol. Isto é que originou outro corpo, é que deu formação à Lua, com a sua vida, os transes e os efeitos materiais. É por isso que a Lua mexe com tudo. Um dá o efeito e outro dá a fórmula. São dois relógios em um corpo só. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro. A Lua é o ponteiro
porque conforme as horas ela vai diminuindo, até sumir de todo, e depois aumenta, até se tornar redonda. Faz assim os seus quartos. As estrelas são monótonos do giro magnético. Existem viventes que procuram captar grandes forças magnéticas, mas os efeitos não são bons. São forças destruidoras, perturbadoras, por serem cargas demasiadas. Forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio e a lucidez demasiada. Ao passo que a imunização racional regula os corpos magnéticos, por ser superior a todos os efeitos que compõem esse mundo. A força elétrica só é boa quando bem regulada, desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo, prejudica e traz o negativo do magnetismo, porque onde está uma, está a outra. É por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia do coração, porque o coração é o dínamo de todos, é quem recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais prejudicado do corpo humano. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo? Espiritismo é magnetismo, é do mesmo ramo, com diferença que na matéria uma parte é visível e a outra invisível. Por ser magnetismo, é que o espiritismo nunca passou disso, sempre encerrando tudo no infinito, misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa o mundo desde longas eras e veteranos séculos, mantendo sempre o sofrimento desse mundo, e cada vez pior. E os viventes, incautos ao conhecimento verdadeiro das coisas, admitindo-o como uma coisa de grande superioridade. Muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo, mas com o tempo descrendo e fazendo os outros descrerem também, por chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que todos no mundo estariam certos, por o espiritismo acertar a todos com a sua força, com o seu poder, com o seu equilíbrio de potentado. Mas, por tudo isso ser da parte elétrica e magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos desejariam que fosse, para então poderem admiti-lo. E por isso, uns tantos admitem, e assim vão aventurando, caducando e sofrendo. E outros tantos não admitem, dizendo que ruim por ruim é melhor ficarem como estão. Aqueles caducos dizem que já vêm encarnando e desencarnando no espiritismo desde o princípio desse mundo. Ora, o mundo já é muito antigo. Então, já eram para nascerem, pelas reencarnações dos espíritos, sábios, perfeitos e puros, e quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez feras mais bravias. Tudo isto é preciso aprender, e a verdade é que são maus, ruins, desumanos, selvagens, verdadeiras feras. Isto é para os caducos que ainda vivem sonhando com a fruta da ilusão, para esses cegos de olhos abertos, que não sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produtos do magnetismo, seres magnéticos, magnetizados e magnetizando. Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados pelas coisas que estão enxergando, mas que não sabem divulgar
o porquê dessas coisas. Então, costumam dizer que estão sugestionados, que vivem dominados pela autossugestão. Produtos da sujeira, porque da sujeira são. Qual é a origem do ser humano? O que é o espermatozoide? Um catarro nojento, com semelhança de pus. Evidência de que são mesmo produtos da sujeira. E por isso, admitindo como bem tudo quanto é asneira, são dominados, tendo na sugestão e autossugestão a ilusão de que pensam que serve e que é bom. E assim, sendo a vida composta de seres magnéticos, pelos seus efeitos, é que vive a experiência. É o que quer dizer espiritismo, por ser do mesmo conjunto magnético. Seres invisíveis de formação elétrica e magnética que compõem o conjunto da formação do mundo, com a diferença de serem seres invisíveis ou corpos invisíveis. Como o vento. O vento é um corpo invisível. Sente-se, mas não se enxerga. É poderoso. E assim, outros gases e outras coisas que existem da mesma ramificação. Como a eletricidade, que é um corpo poderosíssimo, mas invisível. Sente-se, mas não se enxerga. Existe, assim, a parte magnética visível e a parte magnética invisível. Por exemplo, um vento mau é invisível, mas por sua grande carga magnética produz o mal. A eletricidade é invisível, mas com sua carga muito forte mata o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos visíveis e invisíveis, assim como corpos elétricos visíveis e invisíveis. A luz elétrica é um corpo elétrico visível. Agora, o vivente que não tem instrução de coisa alguma é que aceita tudo e não sabe que o mundo, nessa confusão, existe há muito. As filosofias não podem embargar o sofrimento, pois as doutrinas, seitas e filosofias são todas feitas pelos magnetizadores, que são os seres humanos. E por isto, quanto mais filosofias, mais sofrimentos, como de há muito o mundo vem sentindo. Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem e a paz? Qual foi a seita ou a doutrina que trouxe o bem e a felicidade de todos? Nenhuma. Porque tudo isso é efeito magnético, e por ser efeito magnético, é que o mal sempre se multiplicou. Vem sempre aumentando e não diminuindo. Portanto, vejam que aí ainda não está a verdade, como muitos pensam, por estarem magnetizados por esta ou aquela filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por ser da natureza de todos, que os viventes estão magnetizados por isto ou por aquilo e não dão por ela, devido à natureza ser magnética. Falam em bem, mas tudo é passageiro. Tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos efeitos magnéticos e da origem magnética. Então pergunta o vivente: e no Espiritismo não está a verdade? Digo eu, não. A palavra já está dizendo, em experiência. Vivem muitos assim, magnetizados pelo Espiritismo e pensando que no Espiritismo está a verdade das verdades. Se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois se o dono do mundo fosse um espírito, este de longos tempos teria dado estas soluções do princípio e fim do mundo. E seriam todos governados por espíritos. Teriam que obedecer, se no Espiritismo estivesse a verdade das verdades, que erroneamente apregoam. Por os homens de ciência não encontrarem apoio no Espiritismo,
é que colocam-se sempre superiores ao espiritismo. E por isso, quem governa são os homens, e não os espíritos. Os espíritos obedecem às leis dos homens, e não os homens obedecem às leis dos espíritos, pois desde muito ficou constatado que a lei do espiritismo é uma lei caduca para quem quiser ficar caducando com semelhante filosofia ou atropolosofia. Atropolosofia quer dizer atropelado por uma ciência misteriosa, sem princípio e sem fim, mais adequada a maus resultados do que bons, por não estar definida, vivendo os espíritas sempre em experiências e errando mais do que acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do espiritismo. Existem muitos viventes que, por não conhecerem, pensam e julgam que a imunização racional seja espiritismo. A imunização racional é diferente do espiritismo, como a água e o vinho. É do outro plano superior, que é a parte racional, de onde o vivente, ligado pela imunização, recebe tudo o que precisa. É imunizado por ser da parte racional. Se fosse da parte espiritual, receberia a espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente, é que este, por falta de conhecimento, tem mesmo que fazer confusão. A imunização racional não pertence à parte magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita diretamente da planície racional. Essa aqui de cima, que por meio da imunização dá ao vivente todo o esclarecimento perfeito de qualquer coisa. Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto, muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí desse conjunto elétrico e magnético, desse globo, desse mundo. É por isso que a espiritualização é falha e a imunização é perfeita e não falha. Todas essas explicações, de muitos jeitos, são necessárias, pois para muitos uma insignificante explicação é quanto basta para compreenderem tudo, e outros precisam de diversas formas de explicações para chegarem à mesma compreensão. Uns tantos têm instrução suficiente para compreenderem e alcançarem as coisas depressa, com poucas palavras, e outros tantos, sem instrução, precisam explicações de diversas formas para chegarem à mesma conclusão. E esta escrituração é feita para todos, para os que sabem e para os que não sabem, para os que têm instrução e para os que não têm. Querem saber o que representa a imunização? Representa muita coisa. Em primeiro lugar, a salvação eterna. Em segundo lugar, o saber completo de todo o seu ser e dos seres do mundo. Portanto, quem conhece o que é imunização, considera o espiritismo como uma coisa sem importância. O espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é imunização. Quem conhece a formação de todos os seres e os efeitos de tudo, não dá importância ao espiritismo. Para a imunização, o espiritismo é uma coisa nula. É muito bom para quem não sabe o que é, para quem está ainda dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de tudo. E assim, pensando que no magnetismo está o fator desse mundo e dos seus feitos. Se não fosse o magnetismo, não haveriam diferenças, não havia o feio. Tudo seria bonito, tudo seria bom. Onde está o magnetismo, não existe perfeição, não existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência, ilusão de ótica, passageiro, transitório. Por isso tudo se acaba. Eis o porquê desse mundo de fariseus, de fantasias, de aparências, de hipocrisias, mundo de mel em sonho e de fel em vida. Por isso, juntando-se essas partes e concluindo-se com outras, torna-se essa vida um pedaço de nada.
Por que é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é. Nada sendo, os viventes nada mais têm que um pedaço de nada. Tudo brilha aparentemente, mas por a vida nada ser, por o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo aparentemente. E assim, quando conhecerem melhor a vida por dentro e por fora, chegarão à conclusão de que o melhor da vida é o desprezo, porque o nada aparentemente tudo é, e verdadeiramente nada é. E ao que assim é, o desprezo é o melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é e que o mundo é, olha para tudo com a maior indiferença. E se todos tivessem o verdadeiro conhecimento e o reconhecimento destas realidades, não existiriam descontentamentos, brigas, nem guerras, por a tudo darem o desprezo. Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é que encaram a vida com um valor tal que se aborrecem por tudo. Brigam por tudo, visando sempre um panteão de glórias erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem saberem que esse tudo só tem valor aparente. Então aí, o vivente, ludibriado e magnetizado pelas aparências, deixa-se levar por um abismo adentro, sem saber que as aparências ludibriam e o depravam. É um nada com aparência de tudo ser, e que verdadeiramente nada é. É por isso que quem não sabe, quem não é orientado, faz disto uma grande confusão, interpretando o nada com um juízo de valor que ele não tem, até que chegue à conclusão de que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada se transforma, e da mesma forma transforma o mundo, e que as aparências jamais poderão realçar fulgor. Basta ser aparente para ser algo que está dentro da lei da transformação, de nada para o tudo e de tudo para nada. E assim, o tudo da vida só tem valor para quem não conhece o que é a vida. Faz um juízo de valor que não existe, para mais tarde, então, refletir melhor na apreciação da transformação para o natural. Portanto, o que mais vale é o tudo aparente ou é o tudo verdadeiro? É o tudo verdadeiro. Onde se encontra o tudo verdadeiro? Na imunização racional encontram o tudo verdadeiro. O tudo aparente está no encanto. O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram, e não o tudo aparente. O tudo aparente hoje é uma coisa, amanhã é outra. Portanto, quem tiver conhecimento da imunização racional só poderá aceitar o tudo verdadeiro. Aquele que conhecer a imunização racional, cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o tudo verdadeiro pelo tudo aparente. Aquele que não tem estes conhecimentos, julgará sempre o certo como errado e o errado como certo. E quando chegar a conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e exclamará: finalmente ajustei-me ao meu natural. O nada aparente vale muito para quem não conhece o tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que é o tudo verdadeiro, não dará importância a esse tudo originado do nada, porque tudo do nada não vale nada. Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas, verdadeiramente, não o tem. Daí costumam dizer: o direito do torto é o torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de aprender para acertar. Aprendendo sempre errado, e o vivente errando, torcendo o direito definitivamente. É neste ponto que findam ou morrem todas as ilusões. Está, pois, aqui explicada a vida daqueles que conhecem tudo somente aparentemente e desconhecem o tudo verdadeiro, por ignorarem a sua origem natural.